noite a todos. Foram assistir o filme do Divaldo? Foram? Vocês choraram? Eu chorei muito. Principalmente quando a mãe dele aparecia para ele, né? E aí nós vimos aquela simplicidade. E aquilo me tocou bastante. Foi uma grata surpresa e uma feliz inspiração do diretor. Vendo o filme do Divaldo e lembrando do filme do Chico, passando também pelo filme de Kardec, eu acho que vocês devem ter visto todos esses, né? Quem não viu do Kardec está na Netflix, tá? Pega a senha do seu parente, espera um horário que ele não esteja vendo para não travar, e aí vocês assistem. Não tem como seguir a Jesus no mundo que nós vivemos e não termos dissabores, não termos dificuldades, não termos muita raiva do próximo e de nós mesmos, né? Porque se só está achando raiva no próximo, você está precisando de um espelho. Não existem pessoas perfeitas nesse mundo, é um mundo de prova, expiação, expiação e prova, não é isso que nós aprendemos? Então, quando nós começamos a nos acostumar a apontar o dedo para os outros, temos que reservar um tempinho para apontar o dedo para nós mesmos. Porque nesse exercício de autoavaliação, seguimos a recomendação de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, e que possamos, ao colocar nossa cabeça no travesseiro, no final do dia, fazermos um balanço do que nós falamos, pensamos, agimos, e dos efeitos que nós causamos nas pessoas. Viver sem causar um efeito positivo no próximo é uma vida que precisa de reavaliação. Somos receptores do amor de Deus e temos que ser doadores do amor de Deus. Não podemos receber o fluxo do amor que Ele nos concede, das informações que nós recebemos através do Espiritismo e não passarmos isso adiante. Não temos como sair dessa existência, por mais que a gente ache que vai viver para sempre, pior do que chegamos. Esse é o verdadeiro remorso. Esse é o verdadeiro estado de aflição que ninguém conseguirá aplacar em nós. E hoje, que graças a Deus estamos vivendo, vivos e encarnados, numa época onde a tecnologia desenvolveu-se muito, esses filmes têm sido trazidos a nós para nos ajudar a nos inspirar e a perceber que realmente não estamos sozinhos nessa caminhada. Quando você assiste, por exemplo, vamos dizer em ordem cronológica, a vida de Kardec, que é o codificador das incertezas de um homem de classe média, mais pertencente a uma parcela bem intelectualizada da França, na época do iluminismo e das inteligências da Europa, quando vemos a mediunidade de Francisco Cândido Xavier ser iluminada através de grandes espíritos, poetas, intelectuais, e de todos eles, espíritos caridosos, benemerentes, e também chegamos na figura de Divaldo, contemporâneo de Chico. Chico partiu, Divaldo ainda está conosco, com seus 93 anos muito lúcidos, muito bem vividos. Me faz pensar aquilo que Emmanuel sempre nos disse, do aproveitamento do tempo, o grande tesouro que não volta mais às nossas mãos. Só que existe uma coisa interessante, e não podemos culpar nossos avós e nem nossos pais. No máximo, podemos culpar nós mesmos. Nós chegamos nessa existência, somos criados desta ou daquela maneira, e quando nos apercebemos, estamos interessados e preocupados e totalmente distraídos em ganhar o pão nosso de cada dia. Mesmo sem conhecê-los, e claro, sempre com as suas particularidades, como problemas de saúde, aflições, nós dedicamos a maior parcela de nossa vida ao ganha-pão, e o que sobra a gente divide para a família, para a nossa saúde, e um pouquinho que resta a gente vai mandando para o Espiritismo. Mas quando as dificuldades batem à nossa porta, com problemas de saúde de familiares, nossos problemas, problemas financeiros,
nós nos vemos chacoalhados dentro dos nossos próprios sentimentos. E aquele que já conseguiu ter acesso às primeiras letras do Espiritismo se debruça sobre o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. E se o coração não estiver cheio de farpas e de espinhos, começamos a abrir as comportas antes fechadas a nós mesmos, para percebermos não somente o amor de Deus, mas percebermos o próximo. Existe uma frase que às vezes nós escutamos e não entendemos. Mesmo na alegria nós temos que ser comedidos. E por que nós temos que ser comedidos na alegria? Porque o equilíbrio ele é marca presente na natureza. Mas que também nós possamos rir, mas de uma forma responsável. E o que é rir de uma forma responsável? Rir, sermos felizes, mas jamais esquecermos das dores dos outros. Jamais. Jamais esquecermos daqueles que partiram cedo, daqueles que choram seus filhos, choram seus pais, daqueles que choram e sofrem com enfermidades, seja elas passageiras ou não. E é necessário que nós sejamos empáticos para que nós nos tornemos cada vez mais humanos. E percebendo a dor alheia, começamos a ampliar os nossos sentidos e começamos a perceber muitas coisas que aqueles que estão centrados em si mesmos não conseguem perceber. Jesus já sabia disso. Na verdade, Jesus sabe de muitas coisas. Nós é que estamos aprendendo. Então, quando Jesus diz que aquele que faz ao próximo, aos pequenos, aquele que visita os prisioneiros, aqueles que ajudam os doentes, aquele que leva um pedaço de pão, é a ele, ao mestre que faz, nós começamos a compreender uma mensagem que Jesus começou a deixar muito claro. Vocês não são, não podem e não têm que amar a si próprios tão somente. Isso se chama egoísmo. É amando o próximo que começamos a dilatar os nossos corações, aumentar as potencialidades de nossa alma. Vocês querem um exemplo? Eu não os conheço, eu venho aqui a convite da Lucy e da Maria. Imaginem, se não for nós mesmos, os nossos amigos ou conhecidos mais egoístas. Nós conhecemos, não conhecemos? Conhecemos. Desde aquele que nós olhamos para o espelho, como aqueles colegas. À medida que o nosso egoísmo aumenta, diminui a nossa capacidade de perceber o sofrimento alheio, perceber tudo que está à nossa volta, e começamos a comprometer gradativamente o nosso discernimento. Em linhas gerais, o egoísta geralmente fala besteira, agride e machuca. Por quê? Ele não tem dilatado e exercitado a sua capacidade de entender a natureza. Desde o papelzinho que se joga pela janela do carro, até os recursos que são destinados única e exclusivamente a quem acumula. Não estou dizendo que nós teremos que ser mãos abertas e também avarentos. Mas como o nosso querido Haroldo costuma dizer e revisar, e todos os outros revisam isso nas palestras, nenhum de nós viverá para sempre. Teremos que fazer bom uso não somente do dinheiro, do oxigênio, da roupa, das palavras, dos pensamentos, de todos os recursos que passam pelas nossas mãos, pelos talentos. Eu escutei uma coisa interessante. Quem foi ver o filme do Divaldo? No trailer não foi? Não teve o filme do Coringa no trailer? Vocês viram isso? Que coisa, né? A gente tá vendo, vai ver um filme de alguém que se doou, aí tem um filme de psicopata, né? Mas a questão não é essa. A questão é que eu fiquei pensando se não existe um contraste muito grande entre alguém que doa, trabalha com o próximo e está com quase 100 anos saudável, e um personagem fictício, mas sabemos que existem pessoas assim, que é jovem, vive desesperado de um lado para o outro, esbarrando no crime e vivendo a maior das aflições. Agora, quem acha que ganhou de bilheteria? Coringa ou Divaldo? Nós temos dentro de nós um desejo ainda disso. Não estou falando de nenhum de vocês, eu não os conheço. Estou falando da sociedade. Nós temos. As pessoas gastam tempo para ir ver It 2, o palhaço assassino. Aí depois vai ver o palhaço psicopata. Tem pessoas que são fãs de serial killers, fãs de seriados de serial killers.
Sempre que aparece um filme nas arenas, eu me coloco nas arenas também. Nós vamos assistir. Porque a gente assiste há muito tempo as arenas. Assim a gente assiste. Se passar Gladiador na televisão, a gente não vê? Eu vejo. Então eu não sei em que parte que eu ocupo, se eu era um dos que morreram ou um dos que matou. Mas a gente assiste. Nas novelas a gente torce para a vilã se dar nome. A gente espera até o último capítulo, mas ela vai pagar. Não é assim? Eu não assisto mais, mas eu era da época que tinha umas novelas dos mais jovens, Que Rei Sou Eu. Sabe qual foi a novela que eu mais gostei? Renascer, do Antônio Fagundes. Alguém lembra disso? Gente, eu adorei aquela novela. Do Jequitibá. Ele chegou, fincou o facão dele, o facão foi comendo a lâmina. No último capítulo, né, a lâmina era ele. Vocês lembram dessa novela? Que amassava cacau? Eu adorava aquilo. Eu ficava com água na boca nos almoços que tinha, que o pessoal comia mesmo. Não era comida. Comia com gosto. Mas as coisas mudaram as novelas? Gente, eu fico olhando para o lado da TV para ver se escorre alguma coisa no sangue. Se não tiver um drama daqueles que você tem que parar e anotar no caderno, não está satisfeito. Faz bem pra gente. É a chamada comida pesada. A comida pesada é gostosa. A gente gosta de falar da vida dos outros. A gente gosta de uma discussão. A gente gosta quando alguém cai, tomba, porque a gente pensa, não somos nós que estamos só caindo, tem outras pessoas caindo conosco. Mas é possível também a gente se levantar. E também levantar os outros. E nos mirar em pessoas que estão em melhores condições. Então, se nós já dissemos alguma vez isso dentro do centro, vamos nos comprometer a não dizer mais, do tipo, o Chico era o Chico, tinha uma irmã. Você não tem então seu anjo guardião, seu mentor? Então o Chico era assistido e você é um desassistido? Então Deus gosta mais do Chico do que de nós? Ou Deus diz assim, se cada um fizer o seu, será um Chico, será um Divaldo, será qualquer pessoa que ela desejar ser, porque não desejará ser por vaidade, e sim por necessidade de ser útil ao próximo. Essa é a questão. E quando nós somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, como o filme do Divaldo nos convida, é verdade, realmente não tem que ter bilheteria. E é uma pena que a bilheteria deveria ser alta pelos espíritas, porque tem muito espírito. Eu vejo aqueles congressos, né? Goiânia, tá cheio de gente. Você olha a bilheteria, não tá. Aí o espírita fala, vai esperar sair na televisão. Pô, espírita, se mexe. Se mexe. Uma das maiores caridades é a divulgação do espiritismo, é isso que o Emmanuel dizia? Se mexe. Corre. Porque no nosso lar, na Alvorada Nova, seja qual for a colônia, não tem almoço grátis. Aí eles são bonzinhos, vão me aceitar. Conte isso. Lá é trabalho. E não pense que todo mundo é bonzinho, não, porque no nosso lar a Idalina já reclamava dos colegas de trabalho. Vai ter colega de trabalho difícil lá também, gente. Não é só aqui no Centro Caritas, no Chico Xavier. Tem colega que você vai olhar, você está aqui de novo junto comigo? Achei que a gente se separar, né? Tá bom. Tá junto lá no... E agora sem hora para acabar, né? Ainda está desencarnado. Vai ter bastante tempo para reconciliar. Essas pequenas coisas são as maiores coisas. Quando Jesus diz que se formos fiéis num pouco, seremos no muito, é justamente por isso. Mas Márcio, tem uma aversão a isso, aquilo. É verdade, eu também tenho. Mas é melhor a gente começar a pensar como um espírito imortal, que envelhece a cada dia, e não que rejuvenesce a cada dia, para que nós possamos chegar à nossa hora e irmos tranquilos. Vivemos numa sociedade, estava conversando aqui com a Lucy, onde a depressão aumentou, o suicídio aumentou, e já combinei que na próxima existência eu vou vir psiquiatra. Eu quero ter bastante trabalho. Infelizmente. Mas também nós, espíritas, somos um pouco de psicoterapeutas no lugar onde nós estamos, onde nós andamos e frequentamos. Somos o sal da terra desde que nós estejamos preparados no conhecimento espírita e também possamos falar com autoridade de quem mete a mão na massa. Não existe um programa de culinária onde os jurados não sabem cozinhar, não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Então eles olham, não é? O Masterchef não é assim, só de me colocar a colher na boca já falam, carregando sal, hein?
esqueceu de fazer tal coisa. É assim. E a nossa aura fica encharcada dos nossos pratos que servimos através das nossas palavras e pensamentos. Então o espiritual vai, tua aura está cheirando esquisita, hein? Deixou queimar? Deixou, né? Esqueceu no forno? Tirou antes do forno? Está cru? Está difícil de engolir? Só que para quem entrega o prato, quando eles entregam o prato, eles ficam felizes. Aí eles perguntam, fez um bom trabalho? Aí eles falam, eu fiz. Não é assim que eles falam, os candidatos? É a gente também, quando desencarna, chegar lá com a nossa aura, fez um bom trabalho, a gente todo feliz, fiz, trabalhei no carro, eu entreguei um monte de cesta básica, e não sei o que, de água fluidificada, né? Só que aí eles puxam a ficha inteira, com você em casa, viajando, no emprego, toda, com o namorado, com a namorada, com o filho, com aquele que não tem a mesma capacidade de entender as suas palavras. A gente fica, fala logo, fala, mas vai logo, né? Está com pressa para quê? Estou falando isso porque eu sou ansioso. Minha mulher, ela pergunta as coisas, na metade eu estou respondendo, agora eu espero, ela fala. Aí termina. Aí deu mais um tempinho para ver se ela não fala mais nada. Aí eu respondo, senão os homens sabem disso, né? Espera ela falar. Terminou. Aí você responde. E aí o relacionamento vai melhor. Mas o espírito, ele tem uma responsabilidade a mais. Porque ele se comove ao ver esses filmes, ele se comove com o trabalho aqui dentro, com o trabalho de desobsessão, com o trabalho de doutrinação, com o trabalho de atendimento fraterno, ele se comove com as situações, mas ele, ao se comover, ele precisa ter a consciência de se aperfeiçoar no ensinamento espírita para que ele se torne cada vez mais capacitado. Tem frases que eu sei que vocês, espíritas, frequentadores do Caritas, já não repetem mais. Chega num velório e diz, abraça a pessoa e fala, não tem o que dizer nesse momento, né? Então cala a boca. Nem essa frase diga. Não diga essa frase. A gente tem vontade de falar tudo, né? Se tu não tem nada para falar de bom, nem essa frase diga, porque ela não significa nada. Tem frases que não significam nada para você. Chega com linguiça, espeto e carvão, e a pessoa fala, vai fazer churrasco? Para que serve essa frase? Imagina vocês, mulheres, vão no salão às 8 da manhã. Saem às 18, porque é esse horário que vocês ficam. Aí o marido fala, foi no salão? Não, não fui. Bateu um vento, eu fiquei linda. Vocês não têm ódio? Eu tenho ódio. Eu não vou entrar no nosso lar por causa disso. Eu não vou. Já está determinado. Eu morro com essas frases. Morro. Mas é o meu exercício, né, gente? Exercício de paciência. Então a gente vai se discutindo. Então, se você sentir que é um momento certo de você dizer alguma coisa, por exemplo, num velório, se inspire. Se inspire. Porque a leitura constante, a convivência cristã constante, mesmo sendo a gente isso que a gente é, que eu preciso dizer, cada um sabe o que é, vem. Porque Estevão, no livro Paulo Estevão, disse uma frase que muito mexeu comigo. E pode ter certeza que espíritos evoluídos não têm falsa modéstia, eles são modestos. Quem tem falsa modéstia é a gente. E Estevão, no livro Paulo Estevão, ele diz assim, tudo que vem de mim, de bom, é obra de Deus. Agora vejam que coincidência. Estevão é apedrejado. Quem já leu Paulo Estevão aqui? Estevão é apedrejado, morre. Antes ele diz aquela frase que Paulo deve ter lembrado muito, né? Agora vejo, eis que vejo o céu se romper e anjos descem. E Paulo, né? Só interessado na pedrada, nos interesses imediatos dele de punir naquele momento, não viu nada. Mas Paulo começa a história de nós. Seres grosseiros, endurecidos, vão passar que nem curau, vai passar na peneira. É isso que a vida faz com a gente. Quando a gente vai reclamando, Deus está fazendo curau com a gente, não se preocupa não. O curau se come. Então passamos de pessoas difíceis de engolir para um curau gostoso de engolir. E lá na frente, Paulo diz, não sou eu que vivo em mim, é Jesus que em mim vive. E Jesus em mim é motivo de glória. Vocês não vivem ou não querem viver de uma maneira que a gente possa repetir essa frase um dia?
no prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai explicando, veja que interessante, hein? Tomai a lira e que suas vozes sejam em uníssono, dizendo Senhor, Senhor, e as portas se abrirão. Alguém duvida que as portas se abriram para a mãe de volta? Ela viveu o cristianismo nas atitudes de uma boa mãe, e a vida foi sofrida, né? Vocês já ouviram o Divaldo falando, foi 13 filhos, uma suicida, o pai dele era difícil, teve um filho, um irmão lá do Divaldo que era uma ignorância só, e ela se manteve firme. E veja a dificuldade, uma senhora com certeza criada no catolicismo, no final já perguntava para o filho, pergunte para a Joana, que horas eu irei, para que eu possa me preparar. Isso não é demonstração de fé? Então, quando nós formos felizes, nos momentos de grande alegria, que todo mundo aqui merece, que nós possamos lembrar das dores do mundo, para que a nossa alegria ela seja madura. Porque eu não duvido que os anjos deem risada. Eu só não acho que eles deem risada à toa. Eles sorriem, principalmente quando nós melhoramos os nossos próprios defeitos. Esse é o sorriso de quem ama. Nós estamos vivendo a reencarnação mais importante das nossas existências, das milhares de existências. Eu quase assustei a Maribel, porque ela perguntou qual seria o tema da palestra e disse que não sabia. Né? Ela falou, eu fico nervosa assim. Ai, Maribel, mas você tem razão, porque a gente escuta cada coisa, né? Mas o Espiritismo na minha vida, particularmente falando, eu tento respirá-lo constantemente. Pelas quedas que eu tive nas existências passadas, que eu tive a oportunidade de saber durante os meus trabalhos doutrinários. E aí eu entendi porque eu era tão ligado, mesmo sendo quem eu sou, no Espiritismo. Mas não se engane, todos nós somos endividados com o cristianismo. Só precisa cada um de nós saber que horas que a gente tem que realmente seguir Jesus. Seja qual for a denominação religiosa, aqui ou lá fora, porque a gente não tem razão, quando não tivermos mais plateias para dizer, você tem razão, Márcio. E quem vai julgar será a nossa própria consciência, porque a nossa consciência, ela faz um julgamento dizendo assim, tudo bem, Márcio, deixa eu ver a sua vida, faz uma coluna, e do outro lado as tuas promessas com Cristo antes de reencarnar, e vamos fazer um checklist. Nessa hora não tem a sua mãe, não tem o seu filho, não tem a sua vizinha, não tem o seu pai, não tem aquele amigo que aplaudia todas as besteiras que tu fazia, não tem nada. Nada. Não tem aquela amiga que se liga para te dar apoio nas besteiras que você fez, ou amigo, não tem ninguém. É você e a sua promessa de se tornar um espírito muito, muito melhor. E aí, se durante esse diálogo você sair feliz, graças a Deus. Se não sair, já começa a elaborar as propostas para uma nova encarnação. Quando o Chico Xavier fez 40 anos, eu tenho 42, ele fez 40 anos de mediunidade ininterrupta, ele disse assim, mano, pergunta para Jesus, o que será que Jesus pensa de 40 anos de mediunidade? O que seria isso para ele? E o Emmanuel responde 5 minutos. Essa resposta significa o seguinte, trabalhe para sempre. Jesus já explicou isso no Evangelho de João. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. E antes da Terra, com seus 4,5 bilhões de anos, Jesus já era perfeito. Então, tem uma certa distância entre nós e ele que nós teremos que diminuir com base nos trabalhos, para que um dia Jesus possa dizer aquilo que ele disse também. Farão coisas ainda maiores do que eu. Mas para isso temos que seguir a recomendação que ele disse para o jovem rico. Larga tudo, toma minha cruz e me segue. Assim seja.